Boa tarde, começa agora mais um Comprar e Vender nessa segunda-feira, dia 19 de outubro. Recebo hoje Pedro Gaudi e Flávio Conde, muito obrigada. Obrigado a vocês. Bom, vamos falar agora nos próximos 30, 40 minutos sobre os fundamentos das empresas e se é para comprar ou vender determinado ativo. Além disso, a gente vai passar pelo cenário também de bolsa e dólar e também vamos analisar os pedidos que vocês fizerem pelo chat do Infomoney. Bom, Pedro e Conde, vamos começar falando de bolsa, né? Semana passada terminou de uma forma bem turbulenta, com expectativa se o Levi ia sair ou não da Fazenda. Hoje esses ânimos foram acalmados, depois que a Dilma falou que o Levi não deveria sair do cargo, e acaba acalmando o mercado. A gente vê uma bolsa a 0,1% de alta, o dólar também subindo um pouquinho. O que vocês esperam aí para o mercado? A gente acha que vai piorar. A gente acha que é momentâneo esse alívio. O PT continua atacando o Levi. Agora mesmo na CBN, o Lindenberg Faria fez um discurso falando que o Levi é um samba de uma nota só, que ele só quer cortar e ajuste fiscal e que isso precisa ser mudado, o país precisa voltar a crescer. Eles estão com medo do desemprego bater 10% em fevereiro. A gente acha que realmente ele vai acabar saindo. Não sei se amanhã, essa semana, mas até o fim do ano ele tende a sair. O dólar deve voltar para os R$4 e o Brasil deve ser rebaixado no primeiro trimestre do ano que vem, provavelmente em janeiro. Esse é o nosso cenário base e a Bolsa deve continuar a cair. O Pedro vai falar de Vale, eu falo de Petro agora. Os dois principais papéis têm coisa negativa e bancos também por causa do rebaixamento. Petro hoje está com 3 fatores negativos que devem fazer o papel cair mais, que é petróleo caindo lá fora, 1,7 a 46 dólares, dólar subindo aqui no Brasil, lembrando que a cada 1 centavo que o dólar sobe, o valor de mercado da Petrobras cai 1 bilhão, hoje vale em torno de 100 bilhões, portanto é 1% de queda, e essa queda na produção de setembro é inesperada de 6,7%, que é ruim porque a Petrobras provavelmente, para compensar a queda de 6,7%, ela importou petróleo com dólar alto desse jeito. Então, a minha visão de Petro, já adiantando, é vender. Bom, então para você a Bolsa ainda tem espaço para cair. Hoje cedo saiu uma leitura do Mark Mobius, né, o considerado guru aí dos mercados emergentes, falando que o Brasil poderia já ter atingido o fundo do poço ou estaria perto desse fundo do poço. É uma leitura que acaba divergindo também de outras análises que a gente já viu nas semanas anteriores. Credi falando que o Brasil não está entregando um prêmio de risco agora, ou seja, também não tá, a leitura é pessimista do Credi na linha de vocês. Você acha que realmente ainda tem mais espaço? A gente está mais nessa linha que tem mais espaço para cair. A gente estava conversando, eu e o Pedro agora vindo para cá, que o José Serra falou que a gente passou de tempestade perfeita para nó perfeito. O que é o nó perfeito? Está tão entruncadas as coisas no Brasil politicamente e economicamente, você não vê como esse nó vai sair. Na nossa opinião, seria o impeachment da presidente Dilma, porque aí traria um sopro de esperança, tanto no mercado como nos agentes econômicos, empresários, trabalhadores. Mas isso daí está parecendo difícil, pelo menos no curto prazo. Um cenário de crise se agravando, né? A crise se agravando, a crise política, e isso logicamente vai se refletir no emprego, na empresa, no consumo. Enfim. Então o cenário ainda é mantido, venda bolsa, compra dólar. Compra dólar. Bom, vamos passar agora para as análises do setor e ao final de cada análise a gente fala se é para comprar ou vender. Okay. Vamos passar pelo setor financeiro, que vem sendo bastante comentado. Semana passada os papéis do Itaú caíram cerca de 10%, Bradesco caiu 10% também. Tivemos relatórios bem pessimistas do Credi e Citi, cortando projeções de lucro, né, das instituições.
O que vocês esperam? Bom, todos os trabalhos que os analistas divulgaram estão baseados numa piora de cenário muito forte, né, inadimplência de bancos. Os bancos estão se mostrando mais seletivos. O que acontece é assim, você inibe, você breca, né, o crédito para pessoas com risco. Você tem um estoque lá atrás de empréstimos que foram feitos, que vão vencendo ao longo do tempo. É justamente aí que você pode ter um agravamento na inadimplência. Não discordo nem concordo com a visão dos analistas. Eles usaram premissas de um cenário muito pior do que está hoje, né? A nossa visão é a seguinte: banco, ele ganha dinheiro em qualquer cenário. Se aumentar a inadimplência, com certeza eles vão compensar isso com tarifas e outros serviços. Mas realmente o que a gente tem que acompanhar é a rapidez dessa deterioração na economia. Isso é um fator preocupante. Como eu falei, nesses relatórios, eles trabalharam com um cenário muito pior do que é hoje. Então a gente vai ter que acompanhar isso. A gente acabou de falar... Eles falaram de aumento de provisões de devedores duvidosos, né? Você tem Lava Jato, você tem um monte de coisa que vai pegar bancos, isso aí já é sabido, né? Agora, o nosso cenário que a gente acabou de falar não é um mar de rosas, né? A coisa realmente mantida esse cenário, a economia vai piorar. Logicamente, deve aumentar a inadimplência de bancos? Deve, mas não, talvez, a nossa visão, atingir o nível que eles estão falando, 4%, 5%. Então, assim, e como eu falei, os bancos têm como compensar essas perdas de inadimplência. Tanto que os bancos estão subindo hoje, né, nesse cenário. Então a gente continua com compra, a gente acha que Itaú e Bradesco são papéis interessantes. Pega na história dos bancos, você vê que sempre foram resultados sólidos, fortes, um retorno sobre patrimônio robusto, né? Então, a gente está vivendo uma crise conturbada, pode afetar, assim, mas a queda do papel não justifica você vender esse papel. Pelo contrário, justifica você comprando mais papel, não comprar hoje, não. Vai comprando aos poucos esses papéis, porque já chegaram num patamar interessante. Então, essas casas rebaixaram os preços justos, né, dos bancos, e mesmo assim tem potencial, né? Então, não há discórdia nesse ponto. Então, assim, quem não tem o papel, continue comprando aos poucos, porque, logicamente, se a nossa visão é de a economia piorar, então a Bolsa, o nosso Ibovespa, vai sofrer alguns momentos de queda mais forte. Então, nesses momentos, você aproveita e compra mais Itaú e Bradesco para carregar e ter a sua carteira no retorno daqui a 2 anos, né? Mas outros bancos médios a gente não está acompanhando, não está recomendando, e Banco do Brasil, pela própria conjuntura do que o governo está fazendo com bancos públicos, é perigoso. Então a gente recomenda Itaú e Bradesco. Semana passada também o que mais caiu foi o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, justamente por ser estatal e ter o risco da ingerência via Petrobras, via as estatais de uma forma geral. Ela é um banco do governo. Então ele pode ser usado a qualquer momento para gerar crédito, enquanto os bancos privados estão se retraindo e oferecer crédito, o governo pode dar um estalo e mandar, Caixa, o Banco do Brasil, vamos emprestar. Então isso é um fator de risco. Então a gente prefere não recomendar esses papéis, mas ter Bradesco e Itaú continua sendo válido. Compra. Então, bancos compra. Bom, vamos passar para a Vale, a gente chegou até a comentar no começo do programa. Hoje saíram 3 dados importantes: produção, China e o relatório do UBS elevando a recomendação da Vale. Acabou que a China pesou mais, o papel está caindo forte hoje. Eu queria que você desse uma analisada no papel, e a gente tem visto também uma leitura bem divergente com o Vale, né? Hoje teve o UBS elevando a recomendação, semana passada também tiveram relatórios do Morgan elevando a recomendação para commodities, mas ao mesmo tempo o BTG também colocou uma leitura um pouco pessimista, dado que a China é ainda um fator de risco, né? Hoje foi um dia interessante porque a gente amanheceu lá com os dados de PIB na China, 6,9, investimentos em ativos fixos, produção industrial, vendas varejo, todos mais fracos do que o esperado. Logicamente, isso já bateu nas commodities, né? Nos metais, de uma forma geral, até o minério de ferro caiu 0,2% hoje, e bateu em commodities de forma geral, até petróleo também cedeu. Isso tem uma importância muito grande, Vale tem relação direta com a China, né? O preço do minério de ferro, ele cedeu estava recuando para a faixa de $53. A gente tem dito desde lá atrás, quando a gente mudou a nossa recomendação de venda para compra,
a gente sempre enfatizou, $50 é um patamar aceitável. O preço foi buscar uma faixa de 55 a $60, que ele foi resistente, tem se mantido resistente. Agora, logicamente, com notícias de retração na China, isso acaba pesando pontualmente, né? Esses da China é que estão dando viés. Por outro lado, saiu uma notícia boa hoje. O relatório de produção da Vale foi muito bom, né? Veio recorde de produção. Veio recorde de produção. Se a gente olhar, 88 milhões de toneladas foram produzidos com as minas da Vale. E se você considera o minério comprado de terceiros, que ela está reduzindo, 90 milhões de toneladas. Aí quando você fala, comparativamente com o segundo trimestre, o crescimento não é tão grande, assim, 2%, 2%. Mas o importante é a mensagem que ele deu. Porque aquelas minas menos eficientes, de custo mais caro, eles estão fechando, estão paralisando. Então, foram 13 milhões de toneladas dessas minas já não fizeram parte, mas cresceu o volume, ou seja, ela está substituindo aquele minério caro por um minério barato dentro daquela aposta de redução de custo, que vai fazer uma diferença incrível para a Vale. Vai sair o balanço da Vale dia 22 e a gente vai ver uma diferença muito grande na questão do custo, né? Tudo bem, o preço médio caiu, o volume vai ser muito bom, está dado pelo relatório de produção, e os resultados vão ser fortes. Mas Você acha que o grande destaque do resultado vai ser quanto que a mineradora vai conseguir reduzir em custo de produção do minério? É o que tem sido. Esse é o grande vetor que ela tem buscado, né? Para o ano que vem já tem uma redução grande, $13, né? Da mina, beneficiamento, logística, até o porto. É o custo mais baixo do mundo já, né? O mais perto é Rio Tinto, com 14 em um sistema que ele tem. E a Vale vai baixar mais isso ainda, né? Quer dizer, ele está cortando o minério de terceiros, está cortando a produção de minério caro, né? E você tem Carajás vindo o ano que vem com mais 90 milhões de toneladas, que vai dar uma diferença absurda, porque o custo de Carajás é o mais baixo do mundo. Então, assim, tem notícias boas para a Vale, mas tem que ficar de olho. China acaba, como hoje aconteceu, né? Você teve uma boa notícia com o relatório de produção, mas os dados econômicos de China preocupam, que é o principal cliente dela. E, logicamente, esse mau humor, né, que a gente está vendo hoje, daqui a 2 dias vira um otimismo eu acho que o governo vai lançar medidas protecionistas para estimular a economia. Então, essa queda que a gente está vendo hoje, 2%, alguma coisa assim, isso aí pode se reverter. A gente continua olhando Vale mais para um posicionamento assim, de médio e longo prazo, né? Eu acho que o pior da Vale já passou quando o preço do minério desabou de 140 para $45. Agora ela já superou aquele piso de 50 que a gente imaginava, como nós e muitas pessoas do setor, agentes do setor. E ela deve ficar nessa faixa aí, entre 50, 55, $60. O que para ela, reduzindo o custo, acaba sendo bom, né? Essa briga do mercado transoceânico, que é Rio Tinto, BHP e a Vale, tem outras, mas elas são as 3 grandes. A Vale está brigando bem. E ela tem o custo competitivo. Então, assim, olhando Vale, não olhe só minério, olhe níquel e cobre, que lá na frente vai ser um componente muito importante. A gente vê, por exemplo, a indústria automobilística migrando, né, de combustível fóssil para elétrico, né? E isso vai usar muito cobre e níquel. Então a Vale lá na frente, ela vai, não que o minério de ferro deixe de ser importante para ela, vai continuar, mas esses outros componentes que ela tem dentro do faturamento vai ganhar peso. Então, a gente continua otimista com o Vale, a gente mantém a recomendação de compra, né? Logicamente, quando sai dados de comida de China pesa, mas isso faz parte dessa particularidade no papel, né? Dá para ficar posicionado antes do balanço. E tem a questão do dólar também. O dólar também. Porque o dólar fechou o segundo trimestre em 3,10. Desculpa, o segundo trimestre. Fechou o terceiro em 3,96. 28%. 28% de valorização do dólar. Então, os resultados da Vale, que vão sair na quinta-feira antes do pregão, devem vir positivamente impactado pelo dólar. E com volume maior. E com volume maior, 2-3% maior. Então, para você que está nos ouvindo e quer comprar para o curto prazo, tem que comprar agora. Hoje está caindo. A chance do resultado ser bom na quinta de manhã e subir... Pensando já em ganhar com o resultado. Né? Subir 4-5% é enorme. Então,
para você que está vendo o programa, aproveite e já vai comprar Pode ser uma agora. oportunidade. Vale a compra. E já que a gente está em Vale, você comentou de siderúrgica também, e os papéis da siderúrgica? Não, a siderúrgica, nos últimos programas a gente tem falado assim, a gente está um pouco pessimista com a siderurgia, né? O problema da siderurgia aqui, não é só no Brasil, é no mundo. Você tem excesso de capacidade, você tem um monte de usina que vai ter que abafar forno, porque não tem mercado para isso. Quando eu falo que está sobrando aço no mundo, é que eles estão trabalhando com ociosidade, não é que eles estão produzindo. Não tem mais aquele mercado que tinha antes. Grandes investimentos foram feitos, né? Então o que acontece? Se você tem excesso de oferta, partindo da lei da oferta e procura, o preço do aço pouco deve subir, né? Você tem excesso. A economia mundial também dá sinais de fraqueza, né? Via China, via Europa. Quem está bem é os Estados Unidos, é um mundo à parte. E dívida em dólar, né? E Os Minas Extremamente. e CSN tem muita dívida em dólar e também a quantidade vendida no terceiro trimestre deve ser ruim, né? Não, vai ser ruim. Por exemplo, vamos pegar a CSN. A CSN tem uma dívida em dólar, né? Dívida 33 bi, metade em dólar e tal, isso a gente até comentou. Vai ser um desastre financeiro. Um horror. Agora, ela tem minério de ferro, só que o minério de ferro caiu. Ela é diferente da Vale, né? Ela, por mais que ela esteja focando em vender minério de alta qualidade para ter uma margem maior, ainda assim, a demanda por aço no Brasil está caindo. E forte, está caindo muito forte. Então o resultado vai ser afetado, tanto da CSN, os Minas. A Gerdau não, a Gerdau é aço longo, mas a gente está vendo aqui construção, investimento em infraestrutura, tudo Então, parado. eles têm exposição nos Estados Unidos. É o que ajuda, para o Gerdau ajuda, vamos dizer assim, a situação dela é menos dramática, vamos dizer assim, porque ela tem justamente as receitas com seus ativos no exterior, né? Principalmente América do Norte, né? Estados Unidos e Canadá. A gente continua pessimista. Hoje mesmo... Agora, são papéis que têm andado nos últimos dias totalmente descolados do fundamento, Sim, né? totalmente. Porque eles têm uma forte ligação, principalmente CSN, com aluguel e oferta de papel, e short squeeze. Então, às vezes, dava a impressão que tinha que cair e sobe 8. Por quê? Porque neguinho não conseguiu alugar para vender, o papel subiu, ele correu, ele estava vendido e bumba, o papel sobe. Olha, a gente continua alertando para ficar fora de siderurgia. Quem gosta de brincar no curto prazo, tem grandes oportunidades. Mas é como eu falei no último programa, quanto maior o risco, maior o retorno ou maior o tombo, né? Então, você precisa tomar cuidado. Bom, vamos passar para outro setor agora, varejo. Saiu um relatório hoje do BTG comentando o setor de varejo, revisaram projeções aí para as companhias e vendo um terceiro trimestre também bem fraco, né, para as empresas. Eu queria que você desse um panorama. Então, no relatório do BTG, eu acho que ele fala de uma queda de lucro de 55% na média. 5% na média. E ele cita aqui, eu até peguei os dados, 6 empresas que sendo responsáveis por essa queda do lucro, principalmente, né, que seria Pão de Açúcar, Via Varejo, Magazine Luiza, Hipermarcas, Restock, que é a Lelis Blanc, e Natura. Aí do lado positivo seriam a Raia Drogasil, CVC e Lojas Renner. Então, o varejo, a gente tem que entender duas variáveis muito importantes. A primeira é o desemprego. De 30 de junho de 2014 a 30 de junho de 2015, o país destruiu 1.800.000 vagas de emprego. Ou seja, 1.800.000 pessoas perderam o emprego. Se você tiver 2 pessoas que dependem dessas, você vai para 5.600.000. Então, é muito forte, mas o aumento dos preços, por causa da inflação, mais o crédito com taxas mais altas e menos oferta. Tudo isso leva a um resultado de vendas mais fracos do varejo e leva a queda de vendas, EBITDA e lucro. Então, a surpresa não é que cai, a surpresa é quem consegue não cair. Quer falar de Raia Drogasil? Quem que você acha que se salva no setor? Bom, Raia Drogasil é uma delas, com certeza, mas é a particularidade do setor, né? Nós estamos em crise, tem desemprego, mas as pessoas precisam de remédio. E o Brasil, a população do Brasil está envelhecendo, né? Então, logicamente, ela consegue ser resiliente a esse cenário.
Você dificilmente vai ver uma farmácia vazia, né? Sempre vai ter gente comprando. Então, a Raia Drogasil acaba sendo um papel interessante dentro desse universo de varejo, né? Que foge um pouco desses riscos que a gente está vendo. Então, agora, por exemplo, Via Varejo, que está afetando o Pão de Açúcar. Pão de Açúcar tem mostrado uma queda Enorme. na bolsa. Já vou falar dele. Magazine Luiza. Tanto Via Varejo como Magazine Luiza tinha uma base de comparação muito alta, que era a Copa. E quem tinha que comprar televisor, comprou ano passado. Com desemprego, aumento de preço e taxa de juros alta, é natural que caia bastante. O Pão de Açúcar está combinando isso com uma leve queda na venda no supermercado. Só que a gente acha que o papel caiu demais. O papel já caiu 50% no ano. A gente já vem recomendando compra desde, acho que 56, 60 reais. A gente acha que o mercado exagerou. E quanto às lojas Renner, é o inverso. O mercado adora lojas Renner porque ela tem crescimento e ela conseguiu no segundo trimestre uma coisa que deixou todo mundo muito animado. O crescimento de mesmas lojas foi de 14%. Para mim é até um grande mistério, porque todas, em roupa inclusive, tiveram queda de vendas e eles tiveram alta de vendas. Então eu fico pensando que consumidor que eles têm, que não perdem emprego, não perdem renda e conseguem crédito. Então a Renner vai divulgar, acho que dia 22 essa semana, portanto 21, e eu chamo muita atenção a você, porque o mercado gosta da ação. Ela veio de 115, que na época a gente recomendou vender para a faixa dos 90, 95. E nessa semana dos resultados que vão sair, para mim é a que tem maior chance de decepcionar. Porque se apresentar resultado negativo no venda de mesmas lojas, o mercado pode arrumar um motivo para vender. Porque ela está em 95, 90 e pouco, há um ano atrás era 70 reais. Então é uma das poucas ações do setor de varejo que subiu nos últimos 12 meses. Agora aí do lado contrário, Hering nos 2 últimos trimestres decepcionou bastante, o papel caiu. Você acha que agora a empresa pode trazer uma surpresa? Eu acho que não. Eu acho que Hering é até um caso engraçado, que eu passo todo dia na frente de uma loja da Hering. Às vezes eu até paro, olho que tem e tal. A Hering, na minha opinião, já perdeu o appeal. Ela já atingiu o pico lá atrás, quando era uma novidade. Eu acho que as coleções que ela coloca nas lojas não chama tanto atenção para gerar mais vendas. E todo esse desemprego pega Hering. Então, Hering, para mim, vai continuar com same-store sales negativo e a ação pode... A ação já está bem baixa, tenho que lembrar, ela bateu 40, 42, está na faixa hoje de 13, 14, 15. Então já teve um grande ajuste, mas eu não esperaria nada muito bom de Hering. Bom, vamos passar agora para o setor de educação, também é outro que chamou bastante atenção semana passada. Saíram os dados operacionais da Kroton do terceiro trimestre, né, que vieram acima da expectativa, o papel disparou. O que você recomenda agora? Então, educacionais a gente desde janeiro recomendou vender por conta da mudança das regras do FIES e do ajuste fiscal. A gente entende que esse setor cresceu com FIES e agora está se reinventando, porque ele tem que continuar a crescer e substituir os alunos que entram e não conseguem FIES por um financiamento próprio, porque esses estudantes não têm todo o dinheiro para pagar a mensalidade. Então, a nossa visão do setor é que o crescimento vai ser menor e as margens ao longo do tempo vai diminuir, porque antes eles não tinham despesa financeira e vão passar a ter, e também risco de crédito, porque eles vão financiar
esses novos alunos. Só que Croton é um papel que o estrangeiro adora, e os grandes investidores no Brasil também. Então é um papel que eu digo que tem goleiro, ou seja, quando o papel cai muito, alguém vai lá, pega a bola e levanta. Eu não recomendo investir nessas ações, nem para o curto prazo, nem para o longo prazo, porque eu acho um risco muito grande. Vai ter, lógico, vai ter semana, como teve a passar, né, com 10, 15, 20 de alta. Mas aí eu acho que é um jogo pontual. Então a gente continua com venda para o setor. Venda para Croton. E Croton também, lógico. Bom, vamos passar para o último papel agora. Eu queria falar de JBS. Entre as exportadoras, ela que vem mostrando a maior queda nesse mês. E o papel perdeu sua atratividade agora? Então, a JBS é uma das maiores, se não for a maior alta de alimentos no ano. Ela se posicionou muito bem. Bom, só voltar antes do posicionamento em títulos. Ela tem 82% da receita ligada ao dólar. Então ela tem que acompanhar o dólar. Dólar subiu, o papel tem que andar. E estão falando... Falam de um resultado financeiro de 15 bilhões. Exato. 15 bilhões no terceiro tri, que nem eu imaginava que dava para fazer tudo isso no ano, né? Quanto mais no trimestre. Parece que ela fez um posicionamento forte em dólar e se beneficiou. E não desfez. Então, ela vai ganhar e perder agora duas vezes. Quando o dólar subir, ela ganha, porque tem esses 82% da receita em dólar, e vai ganhar por causa do posicionamento da tesouraria. E quando cair, vai cair em dobro, porque perde na receita e perde no posicionamento financeiro. E tem gente no mercado que já cansou de JBS. Alguns grandes investidores estão começando a reduzir a posição. Mas você tem as grandes casas, acho que foi BTG e eu não lembro se é o UBS, eu acredito isso, que refez relatório, aumentou projeção, aumentou o preço-alvo e reafirmou o buy em JBS. Portanto, é um papel que está dividido o negócio, mas fica claro então para você, investidor. É um play de dólar. Esse trimestre vai vir um resultado excepcional, né? Pelo que estão... Exatamente. Aí o pessoal vai começar a questionar. E o do quarto tri? Aí você volta a olhar o dólar. Bom, vamos fazer uma revisão de tudo que a gente viu. Bolsa, venda. Dólar, compra. E agora, entre os papéis que a gente analisou, Vale, compra ainda. Sim. E bancos, compra também. Bradesco e Itaú. Bradesco e Itaú. De varejo a gente falou de várias, mas o principal, Raia Drogasil, compra. Banco, Pão de Açúcar, compra. Na fraqueza. Lojas Renner, vende. Vende porque o risco é crescente, apesar de ser uma excelente empresa. E Hering também fica de fora. Fica de fora. E finalmente Croton fora também. Fora, educacionais. E JBS. É um play de dólar. A gente acredita que o dólar vai subir. Se você também acredita, pode ficar comprado em JBS. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. A gente que agradece você, Paula, e a Infomoney. Muito obrigada a todos e até mais.